Olá, aqui é o Thiago Brigato, sejam todos muito bem-vindos a mais um Burigatalks aqui no nosso canal, o lugar onde, pelo link da descrição, vocês mandam as dúvidas de vocês, os relatos de vocês e os até conteúdos, né, que vocês queiram que eu reaja, né? O último Burigatalks foi inovador nesse sentido, né? Uma pessoa mandou um conteúdo e eu fiz um react aqui no canal com vocês, né? E então, a partir de tudo isso, a gente vai lá, recebe todos os envios de vocês, fazemos ali uma análise, pegamos os melhores e trazemos aqui para o canal, né? E eu recebi um que é muito interessante, porque vejam, o relato até em si, ele é bem banal, porque basicamente é o seguinte, a pessoa sente que o seu entorno a atrasa, beleza? As pessoas ao redor dela atrasam ela, né? Então, vejam, quem nunca foi tomado por essa sensação, né? De você estar, sei lá, no meio da sua família, amigos, trabalho, né? E você sentir que, assim, as conversas, elas são muito vazias, né? As conversas, elas ou é fofoca, ou é sobre problema financeiro toda hora, dor, doença, é tudo sempre bem banal, né? E até a piada que fazem, né, com aquele assunto de velho, né? O velho hoje compete para ver quem é mais doente, né? Não, porque eu tenho essa dor, não, porque eu tenho aquela dor e não sei o que lá, né? Então, o que acontece vejam, nós temos evidentemente uma grave crise do small talk, né? Aquela conversinha banal mesmo, né? E outra é que toda e qualquer preocupação parece sempre estar ligada a alguma coisa realmente muito quase que periférica, não existencial, né? Então, vejam, isso até é um tema que talvez seja mais apropriado para o projeto Filosofia e Cosmovisão, mas, enfim, quis trazer aqui porque foi enviado por aqui, né? E sem filosofar demais, porque, enfim, não porque não seja necessário, é muito necessário, mas porque não é o lugar, se vocês gostam de filosofia e querem aprender mais sobre filosofia, digitem aí, Thiago Brigato, Filosofia e Cosmovisão e vocês vão achar o meu novo canal com novos conteúdos voltados à filosofia, beleza? Ponto é que, então, eu acredito que todos nós já sentimos isso em algum momento, né? Principalmente vocês que talvez aqui busquem conteúdos e busquem, né? Busquem conhecimento, tá? E como lidar com tudo isso? Bom, vamos lá, né? A realidade brasileira é uma realidade, infelizmente, muito marcada por isso, né? Principalmente no momento atual. Você veja que é muito natural você conversar com as pessoas e as únicas coisas que surgem é isso. Futebol, política, mas política rasteira mesmo, né? E não aquela preocupação elevada, né? Porque, vamos lá, né? Uma coisa que eu gostaria que vocês já de cara tivessem aqui como um alerta, tá? Não é toda e qualquer small talk ou também toda conversa, vejam, estudar, ser intelectual, né, como fetiche dos dias de hoje. Não é também você virar um, entre aspas, Leandro Carnal da vida, que é aquele intelectual meio tosco, né, e que não tem nada de culto no fundo, mas que se acha extremamente inteligente e acha que tá todo mundo ali embaixo, né, todo mundo é meio idiota, né. Vejam, não é isso, tá? Não caiam nesta falsidade, né. O que vocês precisam entender é o seguinte, cabe a quem gosta de estudar, tá? Elevar o nível das coisas, mesmo quando aquilo, de certo modo, parece impossível, né? Mas, vamos lá, parêntese feito, o que a gente precisa entender? O ambiente brasileiro, ele é muito tomado por isso, e ele é muito conduzido por isso. Então você vai lá e toda e qualquer conversa realmente é tudo muito banal, né? Qual que é o problema? O problema é, o horizonte do brasileiro, ele é tão limitado, e o que é horizonte de consciência, né? Vejam, o horizonte de consciência o meu horizonte de visão é até onde minha visão enxerga. O horizonte de consciência é até onde minha consciência alcança. Então, quanto, evidentemente, mais limitado eu for intelectualmente, menor é o meu horizonte de consciência. Isso é óbvio, né? Por exemplo, uma criança, um recém-nascido, pode estar num velório e não faz a menor ideia do que está acontecendo, né? Não deveríamos ser assim. Por quê? Porque quanto mais nós somos assim, mais animalizados nós nos tornamos. Né? Você veja que essas pessoas hoje envoltas ao vício, né? Isso está explicado aqui. Ou seja, as pessoas, como elas não têm preocupações elevadas, né, é claro que elas ficam toda hora se anestesiando, né, com coisas muito imediatas, tá? E, vejam, Aristóteles mesmo, primeira frase do seu livro Metafísica, né, já traz justamente uma compreensão profunda que o ser humano precisa ter, né, que é o homem tem por desejo natural o conhecer, né? Então nós, de certo modo, buscamos o conhecer, tanto que a gente fica realmente extasiado quando a gente conhece alguma coisa nova, né, quando a gente tem uma nova ideia e tal. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é, vejam, então estamos imersos nisso e o horizonte do brasileiro, então, sendo limitado, evidentemente nos limita. Então a gente tem aquela sensação de isolamento, de solidão, de vazio. Parece que nada é interessante, né? Parece que ninguém está percebendo nada, né? Ou até a gente não encontra vazão para o que nós estamos lendo ali, né? Bom, quais são as duas possíveis soluções? Primeiro, você encontrar, evidentemente, um ambiente melhor.
né? Então você precisa buscar uma comunidade, um grupo de amigos melhor, você pode montar grupos de estudo onde você pode conversar com isso, né? Mas é complicado porque, olha, eu vou te ser bem honesto, até eu mesmo já, que trabalho com isso e tal, muitas vezes até vi e participei e não é tão melhor assim, né? Então é realmente uma coisa meio complicada. Mas o que acontece esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é vocês construírem isto internamente. Então vejam, por exemplo, ó, nós somos muito moldados pelas preocupações alheias, beleza? Então, por exemplo, como nós somos criaturas sociais, o tempo inteiro nós estamos ouvindo o que as pessoas estão dizendo e aquelas coisas, né, elas se tornam urgentes para mim. Por exemplo, imagine você que nasceu em um ambiente, tá, numa família, que sempre reclamou de dinheiro e falou mal dos outros. Então é óbvio, né, que você vai criar esse cacoete dentro de si. Então você vai buscar ativamente muitas vezes por isso. E mais uma vez, não quer dizer que você vai virar um avarento, você pode virar um pródigo, né? Você pode gastar demais, ou você pode gastar de menos, né? Ser muito apegado, tá? Então, o modo como aquilo vai acontecer pode se variar, mas o problema acontecerá quase que fatalmente, né? E isto está muito atrelado, mais uma vez, por sermos sociais e por, consequentemente, né, nos apegarmos ali, tá? Às preocupações sociais. Então, preocupações sociais no sentido de que a sociedade pensa aquilo, então a gente se preocupa com aquilo. Vejam que a mídia faz muito isso, né? Tem até acho que, se eu não me engano, o termo é agendamento, né? Onde a mídia, ela colocando ali à nossa disposição as notícias, parece que aquilo é só aquilo que está acontecendo no mundo, né? Ou aquilo é o mais importante. Beleza? Então, basicamente é isso que acontece. Então, o que você tem que fazer para reverter? Você tem que construir em si essa capacidade. Então, por exemplo, quais são as minhas companhias diárias? Essas aqui, pô. Né? Então, assim, essas dezenas e dezenas de livros, esses diversos autores. Né? Então, por exemplo, agora mesmo estou lendo um livro do Eric Wegelin. Né? Então, ele é meu companheiro, ele é meu amigo ali, de certo modo. Eu ouço ele, né? Ele vai me contando coisas, né, a partir do livro, certo? Outro, né, juntamente com isso, estou estudando Platão, estou estudando Frederick Coppelson, que é a história da filosofia, estou estudando ali a história da Europa, com João Ameal. Então, esses são os meus amigos. Né? E aí eles elevam as minhas preocupações. E aí, quando essas minhas preocupações elas são elevadas, beleza? Mesmo que eu esteja inserido em um ambiente porco, no sentido de que, pô, preocupações banais e tal, eu consigo, vejam, pelas preocupações banais dos outros, elevar de algum modo aquilo dentro de mim. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma análise sociológica da coisa. Então eu vejo ali a galera, vejo as preocupações e começo a tentar entender como que aquele ambiente se formou. Isto você consegue fazer. E aí as pessoas ao redor não se tornarão atrasos para você, mas se tornarão, digamos assim, ferramentas, beleza? Ferramentas onde você vai lá, ou material, né, de estudo, onde você vai lá e consegue, compreendendo aquelas pessoas, o discurso daquelas pessoas, entender mais ou menos ali como que a consciência das pessoas vão sendo formadas, né? Como que de fato elas vão conseguindo ter ali mais qualidade de vida ou menos qualidade de vida, e assim vai, né? E agora, com base nisso também, algo que vocês precisam aprender a fazer é perguntas boas, tá? O grave problema de quem estuda e de quem, ou busca estudar, e de quem também tenta ter melhores relacionamentos, mas não consegue, né? E também tenta estudar e não consegue, é que as pessoas são incapazes de fazer perguntas, né? E dentro da plataforma da comunidade, aliás, Filosofia e Cosmovisão, deixa eu até abrir aqui, né? Eu já, como sempre, indico, né? E assim, é uma, desculpa, né? Mas é uma tremenda de uma loucura ficar fora mesmo, né? Porque a quantidade de conteúdo que nós temos ali nas mais de 300 aulas é uma coisa, de fato, surreal, né? Mas quando eu trago aqui, olha só, então vejam, vamos lá. Então pegando aqui a plataforma Filosofia e Cosmovisão, tá? No módulo de persuasão, né? Que aqui mais de 25 aulas, tá? E no módulo de relacionamentos, eu tenho então uma aula que é só sobre isso. E aí, esta aula aqui, deixa eu colocar perguntas aqui, né? Vamos ver se eu acho. Pergunta com melhores... Aqui. O que você deve procurar não são respostas melhores, e sim perguntas melhores, né? Então, esta aula aqui, inclusive está no Domínio do Poder Emocional, né? Onde eu falo muito de como você faz isso internamente, né? E aqui, ó, na verdade até é neste módulo, né? É uma aula que adicional. Mas tem uma outra que é puxar assunto. Puxar assunto. Então, como puxar assunto com qualquer pessoa em qualquer situação. É uma outra aula fundamental que está aqui no módulo de persuasão que vocês precisam assistir. E com isso, vocês vão ganhando repertório e capacidade de conduzir uma conversa, né? Vejam, eu, né, modéstia à parte, frequentemente sou elogiado por ter essa tranquilidade. Eu posso afirmar para vocês. Você pode ser uma topeira, você pode ser uma porta. Se eu ficar do teu lado, eu consigo conversar com você a noite inteira.
Eu consigo, de fato, a não ser que eu não tenha interesse e não queira. Mas se eu quiser, eu consigo fazer com que a gente converse a noite inteira sobre qualquer coisa. De verdade. Assim, mas é claro, está muito vinculado à minha capacidade de estudo. Pô, mais de uma década que eu trabalho com isso, né? E também dou aula, converso, dou aula particular, né? E por aí vai, tá? Então eu não tenho realmente dificuldade em puxar assunto. Mas vejam, este é um grande ponto, tá? Que muitos de vocês vão sentir esse atraso. Porque o que acontece é, vocês são engolidos por esses ambientes. Né? E o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ser ali, digamos assim, um soberano nesse ambiente. Você que tem que conseguir transformar aquele ambiente a partir das suas capacidades intelectuais e de relacionamento, né? E se você quiser a minha ajuda, está aqui, né? Estas aulas, elas estão dentro da COB, eu liberei até algumas aulas gratuitamente, né? Por aí, pelos vídeos. Desta vez, se vocês querem entrar, cliquem no link da descrição ou até mandem mensagem pra gente que eu ajudo você aí a encontrar a melhor oferta para vocês terem acesso a todas essas mais de 300 aulas da COB, né? E vejam, a partir do momento que vocês vão assistindo as aulas, o que vai acontecendo com o seu horizonte de consciência? Ele vai se expandindo e você deixa de ficar limitado, né? Aquele ambiente no qual você está inserido. Então é muito importante, tá? Muito importante que vocês adquiram essas duas capacidades, tanto a intelectual, né? Ou seja, mais uma vez, se entregar a grandes amigos, perfeito? E aqui vocês vão fazer isso comigo, beleza? E também, claro, ter as capacidades de relacionamento para que vocês consigam gerar aquilo nos ambientes, né? Assim, vocês se tornarão pessoas que não serão atrasadas pelos seus convívios. Onde, até numa conversa absolutamente banal e imbecil, você realmente vai conseguir, né? Ou idiota, melhor dizendo, né? Idiota. E a palavra idiota vem da palavra grega idios, né? Que seria algo, idiosincrasia tem a ver, né? Ou seja, uma pessoa que de fato só acha que o mundo dela é o mundo que existe, né? Então, muitas vezes a gente está lidando com isso, né? Conversas idiotas, porque são pessoas que estão pensando assim no seu mundinho e acham que o mundo é aquilo que ela pensa, né? E você tem a capacidade de transcender aquilo, né? Até de explorar. Vejam, um bom terapeuta, um bom professor, ele precisa ter essa capacidade de fazer boas perguntas, né? E eu faço isso aqui, ou seja, com um ambiente testado por muitos anos, né? Então, enfim, é uma grande opção. É só você clicar no link da descrição e fazer parte da COB. Mas se quiser fazer por conta, pode fazer, fique à vontade, né? Você só vai desperdiçar, evidentemente, mais de uma década de estudo, que eu fiz isto para vocês, e evidentemente você vai ter que gastar muito mais até com livros, né? Aqui é engraçado que só essa coleção aqui custa mais do que vocês precisam investir para hoje fazer parte da COB. Beleza? Então, vejo vocês nos próximos Buriga Talks. Também mandem as dúvidas de vocês pelos formulários. Se quiserem entrar na COB, vão pelo site ou até mandem mensagem para nós e vejo vocês nos próximos conteúdos, ou melhor ainda, nas próximas aulas. Grande abraço e até mais.